Boa noite, amigos e amigas do Ideal Espírita. Uma satisfação estar aqui com vocês. Mais uma noite. Boa noite aos meus colegas aí de estudos. É muito bom estarmos aqui compartilhando com vocês o estudo da noite. E hoje nós vamos ter na meditação a Cíntia, abrindo aí para nós a meditação do estudo. Em seguida, o estudo com o Pacheco, do livro Amor, Imbatível Amor, no capítulo 10, Doenças da Alma. Em seguida, nós vamos ter o Fábio com as leis morais da vida, no capítulo 5 da Lei da Conservação. E agora eu gostaria de convidar todos vocês para que possamos juntos aí fazer uma prece, preparar o ambiente para o nosso estudo da noite. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai, agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estarmos reunidos, juntos, estudando, agradecer a essa doutrina maravilhosa que nos inspira, que nos fortalece, que nos dá condições de caminharmos na nossa evolução. Oramos pelo nosso planeta, pela humanidade, para que possamos ter força, coragem, ânimo para prosseguir na nossa jornada. Que esses amigos espirituais, essa falange da nossa mentora querida, possa nos inspirar nesse instante para o estudo da noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, passo a palavra para a nossa amiga Cíntia. Boa noite a todos. Com muita alegria, novamente reunidos. Vamos iniciar, então, a nossa meditação da noite. Vamos buscar aí, desde já, uma postura agradável, preferencialmente sentado ou deitado, com as costas bem apoiadas, mãos sobre as coxas. E vamos iniciar o nosso relaxamento. Foque inicialmente sua atenção na sua respiração. Inspire e expire. Inspire e expire. Relaxando todo o corpo. Inspirando e expirando. Inspire o ar com a boca fechada, conte até 5 e solte com os lábios ligeiramente entreabertos. Inspire, expire. Inspire, expire. Procure relaxar-se ao máximo, desde a cabeça até os dedinhos dos pés. Vamos iniciar a nossa concentração no couro cabeludo. Relaxe. Concentre-se na testa, nos músculos do rosto. Relaxe. Concentre-se nos olhos. Relaxe os olhos. Relaxe completamente a sua face, a mandíbula.
Leve agora a sua atenção ao pescoço. Relaxe todos os músculos do pescoço. Continue descendo a concentração até o ombro esquerdo, relaxando, braço esquerdo, mão esquerda, completamente relaxando. Direcione agora a concentração até o ombro direito. Solte. Braço direito, mão direita. Relaxa a mão, completamente relaxada. Relaxa o tórax, o abdômen. Relaxa a coxa esquerda, perna esquerda. Relaxando. Coxa direita, perna direita, soltando. Solte os pés, pé esquerdo, pé direito. Agora já não sinto nem meus pés, nem minhas mãos. Deixe que os seus pensamentos fluam normalmente, sem nenhuma rigidez. Torne-se um observador de si mesmo. Tente por alguns minutos ser um observador do processo de pensamento. Veja como eles surgem, são experimentados e observados simultaneamente. Perceba o que acontece quando pensamentos elevados são criados espontaneamente. Eu sou a alma. Um centro diminuto de energia consciente. Brilhando no meio da testa. Percebo o que realmente sou. O controlador do corpo físico. O controlador de minhas ações. Eu observo um mar de experiências. Tantas impressões diferentes dentro de mim. Sinto que bem no fundo desse mar estão os tesouros de paz e amor espiritual. Mergulho internamente. Indo fundo
para trazer à superfície essa experiência de paz. Dirijo novamente minha atenção para a região no centro da testa. Com essa tranquilidade redescoberta, sinto-me completamente estável. Na consciência de que sou um ser espiritual. E que minha natureza essencial é paz. Como um minúsculo sol consciente, irradio luz em todas as direções. A luz de minha paz. Permaneço por mais alguns instantes, imerso no silêncio de meu estado natural. E aos poucos, começo a retornar ao presente com muita paz. Vamos retornando com muita alegria. Parabéns, Cíntia. Relaxei tanto que até o pescoço caiu. Não dormi, não, porque eu fui seguindo suas palavras e fui ficando mole. Parabéns. Obrigada. Bom estudo para nós. Então, eu passo a palavra agora para o Pacheco. Ótima noite a todos. Parabéns, Cíntia, aí pela brilhante meditação aí que faz a gente relaxar e se conectar aí à espiritualidade maior, né? Bem, o capítulo de hoje é Doenças da Alma. E nos tópicos, são 4 tópicos que nós vamos estudar, que é o mau humor, suspeitas infundadas, a síndrome do pânico e sede de vingança. Bem, na verdade, todas as doenças procedem da alma e, na verdade, quem é doente é nosso espírito, né? Então, acho que no rol das doenças aí a gente pode elencar tantas outras, né? Bem, mas a Joana, ela faz aí um preâmbulo antes dos tópicos a serem estudados e começa assim, né? Que o ser psicológico é o perfeito reflexo da sua realidade plena. Então, sendo ele um espírito imortal, ele conduz o seu patrimônio evolutivo, né, que é o resultado das suas experiências ancestrais, que vai se encarregando, então, de modelar os conteúdos delicados da sua personalidade e que elabora, dessa forma, os processos de harmonia ou desequilíbrio, né, que resultam nos condicionamentos armazenados nos profundos do ser, né? Então, ele é o arquiteto da própria vida em cada realização, né, e elabora de forma consciente e inconsciente, né, os moldes que vão constituir aí os mecanismos hábeis de movimentação dos novos investimentos nas sequentes encarnações, né? Então, aqui, elaborado, né, pela energia inteligente, está falando aqui do ser psicológico, que o torna tão especial no complexo campo das vibrações que se agitam no universo.
Então, o direcionamento que resulte da arte e ciência de pensar irá responder pela formação das suas estruturas psicológicas e físicas, psíquicas e orgânicas, com as quais se haverá nos empreendimentos futuros, né? Então, a gente pode voltar a reforçar, né, o que a gente estudou no livro anterior, que o ser, nós somos os herdeiros dos pensamentos, palavras e atos, né? Então, o espírito imprime através do pensamento nos tecidos sutis do psicossoma e que os futuros fenômenos a que será submetido pela lei de causa e efeito é uma responsabilidade dele, né? Muito bem. Então, continuando, ela reforça aqui o seguinte: em razão disso, quando as elaborações mentais não possuem uma carga superior de energia, elaborando imagens perniciosas e inferiores que plasmam nos refolhos íntimos as estruturas que irão delinear a conduta, ensejando dessa forma a harmonia ou abrindo espaço para a instalação de psicopatologias variadas, que se imprimirão nas engrenagens do conglomerado genético. E continua, né? Graças ao perispírito da futura estrutura do indivíduo. Então, na verdade, tudo isso a gente já vem estudando ao longo de todos os livros, né? Que são esses desajustes, né, do espírito, que são as nossas heranças, através da nossa vida pregressa, os nossos atos inadequados, que geram todos esses conflitos, né? E enfermidades. E o que é importante, né? Que o ser jamais evade de si mesmo, que é o eu interior, que sobrevive à decomposição cadavérica e é responsável por todas as ocorrências existenciais face à sua causalidade e à sua destinação, que tem um caráter eterno. Ou seja, onde a gente vai, a gente leva o problema junto, né? Seja mudando de cidade, seja mudando de emprego, seja querendo mudar de família, ou de uma encarnação para outra. A gente carrega toda essa bagagem aí, positiva e negativa, né? Isso que a gente precisa ter essa consciência, né? E a gente percebe que hoje as pessoas têm não se sentem bem, sentem às vezes um vazio, angustiadas, sentem um vazio existencial e numa conduta de fuga querem mudar de cidade, mudar de emprego, mudar de um convívio social, né? Achando que isso vai resolver o problema, né? Sendo que o problema está nele mesmo, né? Então, assim sendo, né, é totalmente decepcionante uma análise do indivíduo somente do ponto de vista orgânico, por mais respeitável que seja a escola de pensamento que se atém a esse estudo, né? A hereditariedade, os implementos psicossociais, socioeconômicos, os fatores perinatais e outros são insuficientes para abarcar a realidade do ser humano em toda a sua complexidade, né? Então é aí que a doutrina espírita ela vem tanto nos acalentar como explicar, né, as causas das nossas aflições, né? Então a alma transcende as emanações neuroniais, possuindo uma realidade que resiste à disjunção cerebral e por essa razão podendo pensar sem os seus equipamentos supersensíveis, embora esses equipamento, no caso, o nosso cérebro, a massa orgânica, não consiga elaborar o pensamento sem a sua presença. Então, quem pensa é o espírito. Então, ela aborda aqui também que nesse estudo, nessa investigação, né, tudo deve ser feito pensando no ser tridimensional, que é o espírito, o perispírito e a matéria, né? E onde que a gente pode encontrar, então, toda a psicogênese das enfermidades da alma, né? Então, assim, a origem dos nossos conflitos, doenças, está, na verdade, no espírito, que, por sua vez, é impregnado no perispírito e que vai afetar o nosso organismo físico, e vice-versa também, né? Então, o ser profundo, ela termina aqui, então, esse preâmbulo, né? Autor de todos os acontecimentos em sua volta, é o espírito, seja qual for o nome que se lhe atribua.
Aí ela entra num tópico, primeiro tópico do estudo, que é o mau humor, né? Então, e aí, mau humor é doença? Será, gente? O que vocês acham? Pois vale a gente fazer um comentário sobre isso, vocês comentarem e pensar sobre isso, né? Faz parte da personalidade, a si mesmo, é o meio ambiente que afeta, o que será isso? Como é que ela aborda a questão do mau humor aqui, né? Então ela fala assim, começa assim, né, que realizando aí um périplo, né, a gente pode dizer, toda a jornada que se inicia, né, na forma do princípio inteligente, o espírito cresce esculpindo conquistas e desacertos no âmago da sua realidade. Então, definindo formas, contornos e conteúdos, à medida que vai avançando na sua esteira multifária da evolução. Então, é através aí estagiando no reino mineral, depois passando pelo vegetal, o animal, e até chegar no hominal, é que vai abarcando toda essa bagagem, né? Então, cada etapa dessa é assinalada por uma específica realização que se lhe torna patamar de sustentação para o novo passo, crescendo pouco e pouco no rumo da autoconquista, né? Então, o desenvolvimento psicológico do ser, né, ocorre de forma muito lenta, plasmando através dessas experiências que se desabrocham todo o potencial adormecido e que são elementos constitutivos da sua realidade, né, transcendental, né? Então, como diz aí uma frase, um texto interessante, muito importante de Leon Denis, né? O ser, ele dorme no mineral, sonha no vegetal, e depois ele agita-se no animal e desperta no hominal, né? Muito bem. Então, o ser essencial, ele é amor, mas, no entanto, nesse processo, né, de despertamento da potencialidade divina, que é ainda muito incipiente, né, adquire expressões que não são legítimas e que passam a atormentá-lo ao longo desse processo evolutivo, né? Já que faz parte desse processo de maturação através de negatividades, que são o desamor e as máscaras do ego, né, que se expressa como um pseudo-amor. A questão da amorosidade a gente estudou também no livro anterior, né? É o despertar do espírito. Então, face a esses mecanismos, com frequência, agora que começa o problema, né? Em face desses mecanismos, com frequência, as insatisfações e conflitos dão cursos a estados desagradáveis de comportamento, que pode transformar em enfermidade da alma ou, em razão das suas raízes profundas do ser, exteriorizam-se como uma máscara do ego, como negatividade e decorrente de desequilíbrio da conduta anterior. Então, agora diz assim, que o mau humor, que resulta de distúrbio emocional profundo ou superficial, ele se instala de forma muito sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento desse indivíduo, né? E que pode apresentar um caráter transitório ou tornar-se crônico, e que se converte em uma verdadeira doença, né, que exige um tratamento continuado e de longo prazo, né? Bom, e pode trazer as matrizes inseridas nos tecidos sutis da realidade espiritual, né, e que transfere para o campo psíquico e assim para o corpo somático, né, através da hereditariedade, que responde aí pela sua profunda fixação, né? Então, em casos muito graves, né, a terapia psiquiátrica é convocada a auxiliar o paciente, que deve se entregar aí com muito cuidado e afinco aí, para que se consiga êxito nesse tratamento, né? Porque, ao mesmo tempo que vai alterando a forma de encarar a vida, né, através desse conflito, né, o mundo e as pessoas também, né, passam a ser vistos de forma diferente e, mediante, então, um esforço de renovação, ele vai mudar as paisagens íntimas, né, elaborando dessa forma novos painéis que vão dar uma nova cor, uma nova beleza a esse ser, né. Então, o mau humor,
ele é caracterizado pela apatia que o indivíduo sente em relação às ocorrências do dia a dia, dificuldade para divertir-se, aos impedimentos psicológicos de atingir metas superiores, de bem desempenhar a função sexual, negando-se a mesma ou atirando-se de forma desordenada na busca de satisfação exacerbada, né, além do limite, mediante um mecanismo de fuga, né, em torno da própria problemática, né. Então, dessa forma, ele passa a ser uma pessoa solitária, amarga, egoísta. Então, é uma pessoa que sempre, vamos dizer assim, ele enxerga a vida com uma lente, um óculos, como se tivesse um óculos e passasse a ver a vida com uma lente, sempre, toda a situação com uma lente muito escura, acinzentada, a vida passa a ser vista sempre com amargura. Nunca tem nada de bom, né, no dia a dia, né? Bom, então essas características, né, desse mau humor, ela pode levar a um diagnóstico, né, equivocado de depressão, que, na verdade, ela se caracteriza por alternância de conduta, né? Enquanto que no estado de humor negativo, a conduta é uma linha reta, né, desinteressante, sem emoção, permanecendo dessa forma constante, ou seja, sempre em baixo astral, né, sempre de forma negativa, né? Enquanto que na depressão, né, ela pode alternar, ela alterna. Ora, em uma fase de profunda decepção, ou através de um estado de euforia, né? E ela continua assim, né, que o estado oposto também, que o excesso de humor também ele expressa uma disfunção orgânica, o que revela em traços da personalidade de forma muito exagerada, de otimismo, que não tem qualquer justificação de conduta normal, já que torna a euforia responsável por uma alteração do senso de realidade. Então, ela perde esse senso de realidade, né? Ela vê o mundo de uma forma muito distorcida, né? E passa a ver de forma exagerada, esse otimismo exagerado, ela passa a ver, passa a agir de forma, inclusive, imprudente, né? Inclusive irresponsável com relação aos próprios atos, né? Já que entende que tudo é fácil, de fácil definição, de fácil manejo, que muitas vezes não há perigo, né? Então, isso também representa um estado doentio, né? Então, continuando aqui, né, certamente que nesse momento de euforia, né, tanto euforia como mau humor faz parte do processo do ser saudável, mas com uma diferença. A gente, como um ser, vamos dizer assim, emocional, psicossomático, tem dias que a gente pode estar triste, pode estar alegre, mas o que não pode é a gente cair numa tristeza profunda e permanente. Então, ocorre uma perda de um parente, uma perda de um ente querido, ou algum estresse, é normal ficarmos tristes, mas depois de um tempo temos que retornar ao nosso estado normal, né? A mesma coisa também com a alegria. Não se pode viver em euforia o tempo todo, né? Então, a gente vai para um pico de alegria, felicidade, depois retorna ao estado normal, né? Então, continuando aqui, então, diante de uma pessoa mal-humorada, quando a gente se depara com uma pessoa mal-humorada, o que fazer, né? Então, a primeira ideia que ocorre à família ou aos amigos é de proporcionar divertimento, mudança de clima psicológico, levando a sorrir, tentar ser engraçado, contar piadas. Só que isso não tem um efeito desejado, né? Não há êxito nessa empreitada, porque essa pessoa já está acometida de uma forma, inclusive, orgânica, né? Já o seu cérebro já não produz de forma correta os hormônios, né? E não são captados aí de forma correta, né? Os hormônios do bem-estar, os hormônios da, vamos dizer assim, da felicidade, né? Então, tem-se aí também um problema orgânico, né? Então, e o distímico, né? Que essa pessoa em depressão, né?
sente-se pior nessa circunstância porque ela formula um conceito de culpa perturbador, porque ela se sente responsável por estar preocupando e sendo um fardo, né, para as pessoas que estão à sua volta e tentando ajudá-la, né? Então, aí vem uma questão da culpa, né? Então, se sente culpado por isso, né? Então, e como consequência também desse insucesso, né, da família, dos amigos, tentarem ajudá-la, essas pessoas recuam e passam a agredi-la de forma jocosa, mediante palavras, atos, né, achando que esse enfermo, que essa pessoa que necessita de ajuda, como sendo uma pessoa preguiçosa, indiferente ao afeto que está sendo direcionado a ela, né? Uma vez que esse afeto não é correspondido de volta a esse grupo, né? Então, um alerta, né, que somente a paciência familiar e fraternal, o envolvimento afetivo natural, sem exageros momentâneos, nem pseudoterapêuticos, então não adianta que nem inventar a terapia, né, para poder cuidar dessa pessoa, né, e concomitante também com a assistência psiquiátrica, que pode oferecer resultados aí exitosos aí para que se obtenha a cura aí, né. Então, assim, mau humor, gente, é doença, né? Então, se perceber aí, não adianta falar assim, olha, essa pessoa aí tem uma personalidade difícil, né? Às vezes ouve falar assim, nossa, essa pessoa é difícil de lidar. Então, tem muita atenção que isso pode estar indicando um processo doentio, né? Que necessita de ajuda, né, terapêutica. Ela também cita aqui a questão da bioenergia, né, como processo terapêutico valioso em situações como essa aqui. Também a bioenergia, também ela citou no capítulo anterior, lá, né, como um recurso útil também, lá no capítulo anterior, não, no livro que a gente estudou, Despertar do Espírito, né, e que auxilia, como processo também auxiliar, né, na reconstrução dessas engrenagens específicas que precisam serem ajustadas, né, de forma que vai alterar o campo vibratório, né. Então, assim, tanto a distimia e a euforia são doenças da alma. Então, a depressão contínua, permanente, são doenças que necessitam de um conveniente estudo e tratamento para saltar o número cada vez maior de pacientes vitimados por si mesmo e pelos vários fatores exógenos a que todos envolvem na atualidade, né? E o número de pessoas aí que ao longo do tempo tem sofrido aí com mau humor, depressão, esses conflitos têm aumentado. Então, é um fator aí preocupante aí que a Organização Mundial da Saúde tem alertado, né? Aí o próximo tópico são suspeitas infundadas, né? Bom, o indivíduo assinalado pela consciência de culpa decorrente dos atos passados que não soube ou não quis regularizar quando da sua jornada aí anterior, sua jornada carnal, né, renasce possuído por conflitos que procura ocultar, não conseguindo superá-los no mundo íntimo. Bem, isso, né, gente, é de forma inconsciente, né? O indivíduo, ele não tem consciência disso aí, né? Porque ele está agindo dessa forma. Então, assim sendo, ele projeta no comportamento do outro suspeitas infundadas em relação às pessoas com que ele convive, né? Sempre temendo ser identificado pelos erros e desmascarados e trazidos à realidade da reparação, né? Então, ele age ali como um impostor, né? Que sempre está alerta, né? Preocupado de que sempre alguém pode desmascará-lo, né? Então, são condutas, né, que o aflige, corrói os valores morais de maneira muito perturbadora, né, de tal forma que ele se torna uma pessoa agressiva, infeliz, arredia, né, e passando por várias vezes aí por muitas situações vexatórias, neuróticas, né, porque sempre está encontrando inimigo hipotético em toda parte, né.
e assim experimenta sempre um fardo de culpa, né? Então, toda vez que ele se encontra num grupo social e duas ou mais pessoas dialogam, ou sorriem, ou se tornam austeras, mas não se referindo a ele, né? Logo lhe surge a ideia infeliz, né? A suspeita tormentosa de que se reflete a sua pessoa. É assim, né? Estão falando de mim, estão rindo de mim, né? Estão conspirando aí contra mim. Então, esse pensamento doentio sempre vem à mente, de forma assim infundada, né? Então, tal conduta patológica, né, torna-se um cruel verdugo, né, para o paciente que se afasta do meio social. Ele se sente rejeitado e, de alguma forma, detendo-se em um conflito persecutório, né? Então, aí podendo chegar aí numa paranoia persecutória, numa esquizoparanoia, né, numa situação mais grave aí, né? Até o ponto aí de que pode chegar até talvez você já está em um estado de uma esquizofrenia, né, onde o ego se encontra totalmente alienado, né, fragmentado, né, como a gente diria, né. Então, nesse estado, né, que ele está, de imaginar que todo mundo aí está perseguindo, né, ele se torna refratário a qualquer ajuda, né, considerando-se sem apresentar necessidade de espécie alguma, ou ao que sobrepõe o ego doentio, que se supõe sendo superior, né. Muito bem. Então, está, portanto, no passado do espírito, próximo ou remoto, a causa de qualquer transtorno psicológico, psíquico e orgânico, por construir alicerce profundo do inconsciente, no qual se apoiam as novas conquistas e surgem os comportamentos decorrentes. Então, esse parágrafo aqui é muito importante e vem definir todo o arcabouço aí de todas as doenças, toda a psicogênese, né, das doenças que a gente tem estudado aqui nesse projeto do Frater Joana e também que a gente tem se deparado, né? Então, muitas das doenças orgânicas, a origem é no espírito, aliás, todas, né? Bom, ela continua que a psicoterapia, então, desempenha um papel relevante ao lado dos portadores de suspeitas infundadas, auxiliando-os no autodescobrimento e na valorização da sua realidade, não das supostas qualidades que não existem, né? Assim como das acusações que lhes supõem que são feitas, e totalmente destituídas de fundamento, né? Então, e dessa forma, né, a pessoa convivendo com isso, né, nessa situação de inquietação, que a mente está desassociada do corpo, né, aliás, mentes desassociadas do corpo, ou seja, espíritos desencarnados, né, que deambulam no mundo causal, se utilizam desse conflito, dessa, vamos dizer assim, oportunidade, né, e passam a obsediar o paciente. Então, esses distúrbios são são uma espécie de porta aberta aí para uma obsessão, né? Eis porque, ela continua, que o Evangelho desempenha um papel fundamental como terapêutico, em processos de tal envergadura, como em outros também, né? Auxiliando o paciente a libertar-se das suspeições atordoantes e avassaladoras, né? Como é feito isso, né? Então, sob tal orientação, né, da saúde espiritual, então surgem as possibilidades de praxiterapias valiosas, né, que seriam tratamento, é uma terapia ocupacional, né, é um tratamento baseado em trabalho organizado, né, como critério terapêutico, né. Então, é isso que ela recomenda. Essa terapia ocupacional baseada no Evangelho, né, que vai sustentar a ação do bem ao próximo, na caridade, né, para com ele, né, que isso e resultando em caridade para si mesmo, como retribuição, né. Então, lentamente vão se instalando novos raciocínios, uma visão mais dilatada da realidade que se apresenta, e a recuperação do distúrbio faz com segurança, propiciando equilíbrio e bem-estar, né. É lógico que essa recuperação vai depender muito do estágio do paciente também, né. E pode ser que isso não ocorra nessa encarnação, né.
Muito bem. O próximo tópico é síndrome do pânico. Hoje nós estamos com um repertório fantástico aqui, né, gente? Começa aqui falando de um fato histórico, né? Que em 1980 foi estabelecido como sendo uma entidade específica, diferente de outros transtornos de ansiedade, aquele que passou a ser denominado como síndrome do pânico, ou melhor, elucidando, como um transtorno do pânico. Então, a designação tem origem no deus Pan, da mitologia grega, que era caracterizado pela sua fealdade, né, sua feiura, né, de forma grotesca, por ser parte homem, parte cabra, e que se comprazia em assustar as pessoas que se acercavam do seu habitat, nas montanhas da Arcádia, provocando-lhes muito medo, né. Então, durante muito tempo, né, esse distúrbio foi designado indevidamente como uma ansiedade, uma síndrome de despersonalização, ansiedade de separação, hipocondria, histeria, assim vai, né? Até que ser estudado devidamente por Freud ao descrever uma crise típica de pânico em uma jovem nos Alpes suíços. Esse é um estudo de caso de Freud, né? Datado aí no final do século XIX, onde o Freud ele foi lá para os Alpes suíços para um período de descanso, né, e acabou por tratar aí da Catarina, né? Então é o caso Catarina, né, que era uma moça que trabalhava numa pousada onde estava se instalado, né? Então virou um caso muito famoso do Freud aí. E antes de Freud, né, em 1871, o médico Dr. Marion da Costa examinou pacientes que voltavam do campo de batalha, apresentando terríveis comportamentos psicológicos com crises de ansiedade, insegurança, medo, diarreia, vertigens e ataques, entre outros sintomas que foram denominados como coração irritável, né? Por fim, tornando-se conhecido como síndrome da Costa, pela valiosa contribuição que ele ofereceu ao seu estudo, né, e terapia, né? Bem, então, a síndrome do pânico, ela pode ocorrer de um para outro momento, né, e atinge qualquer indivíduo, né, particularmente aí entre 10 e 40 anos de idade, alcançando na atualidade expressivo índice de vítimas, que oscila entre 1% e 2% da população geral, né. Bem, a síndrome do pânico, ou transtorno do pânico, né, é uma crise de ansiedade repentina, né, e intensa, caracterizada com uma forte sensação de medo, mal-estar, acompanhado de sintomas físicos, né, e pode acontecer em qualquer lugar e hora. Duração aí de 15 a 30 minutos, pode variar mais ou menos, né. É caracterizado por falta de ar, tontura, formigamento, taquicardia, espasmo muscular, sensação de frio ou sensação de calor, né. Então, é um sintoma de pós-traumático, né? Então, a pessoa não sabe o porquê que ela está tendo aquilo, né? De forma inconsciente, pode haver aí um gatilho, né, que remete a uma situação de estresse ocorrida no passado. Muito bem. Continuando aqui, ela menciona que existem fatores que desencadeiam ou agravam ou atenuam essa ocorrência e que podem ser catalogados como os fatores físicos ou fatores psicológicos, né? E já não se pode mais considerar como responsável pelos distúrbios mentais e psicológicos apenas uma causa, né? Porém, existe uma série de fatores predisponentes trabalhando juntos, né? Como os fatores ambientais e especificamente no pânico, né? Entre os primeiros destacam os fatores de hereditariedade, que se responsabilizam pela fragilidade psíquica e pela ansiedade de separação, né? Tais fatores genéticos facultam o desencadear da predisposição biológica. Então, aqui pode ter uma ação
do espírito, né, na constituição física, né, quando se trata de uma reparação aí, né, de fatos ocorridos em vidas passadas, né. Por outro lado, os conflitos infantis, os da mesma vida, né, então, né, da mesma encarnação, também que são os geradores de ansiedade, insegurança, vão facultar aí o campo hábil para a instalação de um pânico, né, quando vai ocorrer de forma direta ou indireta, né? E isso lá na vida pode ser que vai ocorrer na vida adulta, né? Então, algo que aconteceu, um estresse aí, um conflito que ocorreu na fase infantil pode estar pode ter esse surto aí na idade adulta, né? Então, surto ou crise é de efeito alarmante por transmitir uma sensação de morte e gerando pavor, desespero que não cede facilmente, né? A utilização de palavras gentis e cuidados verbais e emocionais com o paciente não opera o resultado desejado em razão da disfunção orgânica que faculta a instalação da ocorrência, embora contribua para fortalecer o enfermo na esperança de recuperação, né? E poder trabalhar o psiquismo de forma bastante positiva, né? Então, é uma doença que se instala com mais frequência em mulheres, embora ocorra também no homem, né? Não se trata de um problema exclusivamente contemporâneo, né? Ele é resultado já do estresse, ou seja, resultado de estresse dos dias atuais, né? Em razão de ser conhecida desde a Grécia Antiga, havendo sido, isto sim, melhor identificada mais recentemente, podendo ser curada com cuidadoso tratamento psiquiátrico ou psicológico, né? Então, o distúrbio encontra-se enraizado no ser que desconsiderou as soberanas leis e se reencarna com predisposição fisiológica, imprimindo nos genes a necessidade da reparação dos delitos transatos, que permanecem sem justa retificação, porque desconhecido da justiça humana, jamais, porém, da divina. Então, é indispensável esclarecer que, embora a gravidade da crise, o distúrbio de pânico não leva o paciente à desencarnação, apesar de dar-lhe essa estranha e dolorosa sensação. O tópico seguinte, sede de vingança, né? É um comportamento paranoico, né, que gera uma gama de aflições perturbadoras de grande densidade, alienando o paciente que perde relativamente o contato com a realidade objetiva, né? Deambulando pelos dédalos da insensatez, sente-se acuado pelos conflitos que transfere de responsabilidade, sempre acusando as demais pessoas de não o entenderem e o perseguirem, empurrando-o para o sucesso, para o insucesso e infelicidade, né? Dessa forma, né, vai se afastando do conjunto social e elabora mecanismos de desforço como fenômeno de autorrealização, engendrando forma de constatar a superioridade mediante a queda daquele que lhe é considerado seu opositor. Então, sempre vai ter um inimigo, né? Dessa forma, quando o outro, né, que o inimigo, né, experimenta qualquer desar, tormento, provação, esse enfermo que se lhe opõe experimenta uma alegria íntima muito grande, né, como compensação da inferioridade na qual se ele estagia, né? Então, esse é um tormento muito cruel, que não raro o paciente torna-se algoz inclemente daquele que se torna vítima. Então, na raiz desse, como de outros transtornos da personalidade, encontram-se o egoísmo exacerbado e orgulho, que são os cânceres morais encarregados de desorganizar o ser humano, tornando-o rebelde, né? Então, a mente, concentrada no conteúdo da mensagem que vai elaborando, né, de forma perniciosa, né, termina por influenciar os neurônios. Então, agora o espírito influenciando o corpo somático, né? Influenciando os neurônios que lhe sofrem indução psíquica e passam a produzir
substâncias equivalentes à qualidade da onda, dando curso ao bem-estar ou aos conflitos perturbadores. Quando essa indução é mais demorada e produz agravantes, defeitos danosos, transfere-se de uma para outra existência, imprimindo nos tecidos sutis do perispírito os prejuízos causados que permanecem como provas ou expiações que assinalam profundamente esse ser. Então, aqui, lembrando que, né, no preâmbulo aí desse estudo, né, ela fala do ser tridimensional, né, que tudo tem que ser visto de forma considerando o ser tridimensional, que é o espírito, perispírito e o corpo. Então, cabe, esse infrator desenvolver uma coragem, né, para entender que o problema não procede do exterior, o problema não é outra pessoa, né, mas o problema é ele mesmo, né, em razão dos seus conflitos, da sua limitada percepção de consciência, né, em razão do trânsito em faixas primárias do conhecimento. Então, a grande questão aí é o ser tomar consciência de que o problema não está no outro, sim está nele, né. Então, isso é muito complexo, né, e pode levar aí várias existências aí para que se haja uma pequena evolução, né? Então, todo esforço na educação pessoal em superar as más inclinações constitui terapia valiosa para a saúde integral. Então, ninguém há que se considere sem a necessidade dessa avaliação pessoal e do consequente esforço para se conseguir, né? Então, esse esforço da educação pessoal, no sentido da gente se observar, de se entender, saber o que está acontecendo, que a gente possa identificar os nossos conflitos, as nossas máscaras, os nossos mecanismos de fuga, né? Então, a doutrina espírita, ela é extremamente esclarecedora, né? E também, na medida que a gente se propõe, apesar de todas as nossas deficiências, todas as nossas dores, a praticar a caridade, praticar o bem, a gente vai criando um ambiente propício para que a gente também seja beneficiado por isso, né? E a gente consiga, a gente, porque todos nós estamos aí nesse mesmo estágio, né? Que a gente consiga progredir, evoluir e, passo a passo, aí podermos estarmos resolvendo e reelaborando esses conflitos, né? Então, agora deixo a palavra para os amigos, para os comentários. Eu achei muito interessante, Pacheco, esse capítulo, porque, na verdade, ela cita muito a culpa, né? A culpa, na verdade, está no fundo de todas essas enfermidades psicológicas. A culpa está no fundo do mau humor, a culpa está no fundo das suspeitas infundadas, porque a pessoa sempre acha que vai ser descoberta. A culpa está no fundo da síndrome do pânico, por causa de delitos, né, que foram cometidos em outras existências e que não foram descobertos pela justiça humana, mas que estão ali na consciência, né? Então, essa sede de vingança que vai gerar ainda um complexo de culpa, de difícil remoção depois, e que depois vai ser impresso no código genético daquele indivíduo, gerando ainda mais tempo, né, de tormentos, de angústias. Isso tudo, na verdade, por falta de amor, né, por falta de seguir o ensinamento de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, né? Se a gente não tem tantos débitos tão graves, a tendência é que as próximas encarnações sejam melhores, né? Sejam com menos tormentos psicológicos, né? Tem até aquela historinha do Evangelho que o servidor estava devendo 10.000 talentos para o rei, né? E ele foi lá chamado às contas, ele ia ser vendido como escravo, ele, a esposa, os filhos, ia ter os bens confiscados,
e solicitou ao Senhor piedade, né? E o Senhor deu para ele aquela piedade, aquela moratória, e aí quando chegou aquele que devia ao servo, sem moedas, muito menos, não houve perdão, né? E aí o rei ficou sabendo. Então, essa sede de vingança, essa falta de amor mesmo é que gera esse monte de distúrbios psicológicos, isso que Joana tá falando para nós, né? Isso mesmo. A gente estudou no livro Despertar do Espírito, lá no Conflitos de Culpa e de Vergonha, né? Os sentimentos de culpa e de vergonha são ambivalentes. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações, tidos por errados sob o ponto de vista moral, enquanto que a vergonha resulta dos comportamentos considerados sujos ou inferiores. Aí ela continua. Nos relacionamentos sexuais, podem expressar-se ambos os sentimentos, culpa e vergonha, que são decorrentes dos fatores examinados e se exteriorizam como medo de amar, rejeição e castração, impedindo um relacionamento saudável com planificador, né? Então, você vê, corroborando aí com o que você disse da culpa, né? Você vê que a culpa ela vem sendo estudada ao longo de vários livros, em vários temas, né? E culpas devido não só a fatos ocorridos na vida pregressa, como também nessa própria encarnação, né? Então, se a gente, pelo menos, conseguir resolver os problemas atuais, a gente já é um passo aí para que a gente possa estar evoluindo, né? Ela continua aqui nesse livro anterior, né, que a culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas, enquanto que a vergonha de conduta inadequada ou de comportamento inconsequente se transforma em fator dissolvente da personalidade, que se busca anular mediante a autodepreciação e autopunição. Lógico, tudo isso ocorrendo de forma inconsciente, né? Pacheco, sim. Pode falar, Poliana. Depois eu falo. Não, é só fazer uma colocação aqui que nós temos que ficar atento, que quando a Joana, ela, no início do capítulo, ela fala, né, nós somos herdeiros dos nossos pensamentos e atos, né? Quem pensa é o espírito. Então, assim, é lógico que é normal no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente ter, né, alguns momentos que batem muito, né, com essa questão. Nem todo dia a gente está de bom humor, às vezes um dia está de mau humor, um dia está com raiva, né? Isso são coisas naturais e normais no processo nosso em que nós estamos. Agora, o que ela pede para que nós fiquemos, né, atento, né? Se todos os dias eu estou mal-humorada, então tenho que ter cuidado com isso. Se todos os dias vêm pensamentos depressivos, pensamentos ruins, negativos, então o que eu vou deixando instalar na minha mente é que vai fazer com que eu adoeça, né? E isso vem do espírito para o corpo. Então, quando você começa a vibrar numa mesma sintonia, depressivo, doenças, né? Tem pessoas que falam em doença o dia inteiro, a conversa dela é só relativa a doenças. Então, você começa a vibrar nessa sintonia, você acaba abaixando, né, a sua proteção imunológica e você acaba adoecendo mesmo, de tanto que você vibra nessa situação. Então, quando ela fala que nós somos herdeiros dos nossos pensamentos, é para que possamos ficar atentos em que estamos vibrando, em que estamos pensando, porque isso vai atrair para nós a sintonia que nós vamos estar a sintonia que nós vamos estar ali vivenciando. Isso vai fazer com que nós nos adoecemos, né? Então, esses transtornos psicológicos, eles vão vir diante daquilo que nós vamos dar brecha para entrar. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Então, se eu estou ficando mal-humorado todos os dias, vamos parar e repensar aí por que eu estou ficando mal-humorado todo dia, por que eu estou depressivo demais, né? Por que eu não me alegro mais com coisas
simples, mas que são importantes. Por que eu não estou rindo quando vejo uma criança sorrir? Por que eu não estou feliz quando eu vejo o sol brilhar? Então, é ficar atento a esse tipo de conduta para vigiarmos os nossos pensamentos e não deixarmos nos adoecer. Então, é isso que é importante. Muito bem. Eu acho que ela chama atenção no início do capítulo, quando você lê, é um quadro muito interessante, que é a raiz de todos os males, né? Que é o egoísmo. Então, atrás do mal-humorado, atrás do indivíduo com síndrome de pânico, sempre tem também essa autoatenção exagerada, né? Exacerbada. É o indivíduo que não consegue enxergar além das suas próprias necessidades, né? Então, some o sentimento de gratidão pelo que ele já tem, pelo que ele é brindado todo dia de vivência. Então, conforme ele vai se fechando, ele vai desaparecendo toda essa situação, ele vai se afundando dentro de um achismo de si mesmo, de que tudo tem que ser a sua serventia e de tudo que tem que estar a seu modo, a sua forma de fazer, a sua forma de ver, né? E aí vai culminar lá no quadro da síndrome de pânico, que é frequentíssimo hoje, somente no meio de uma pandemia dessa. E é interessante porque é um comportamento que eu não vou dizer para você genético, mas eu vou dizer que é um comportamento ensinável, é um comportamento espelhável, ou seja, quando eu vejo meus pais lidarem com os problemas de uma forma muito assim, dramática dentro da situação, né? Tal como a gente aprende com os pais a fazer os dramas, vamos dizer assim, né? As chantagens emocionais, né? Porque a gente aprende isso com os pais. Se você não for lavar a louça, eu acho que eu vou ter um infarto. Né? Isso tudo é um jogo emocional, isso é um drama, né? Isso é um drama que a gente cria, mas a gente também cria esse espelhamento, né? Eu conheço famílias inteiras que não sabem lidar com doença, né? Inteiras. Eles lidam muito mal com a situação. Mas o pai já lidava mal, o irmão lida mal, a prima lida mal. Ou seja, há quase que um ensinamento de que tudo, se adoecer, tudo vai mal, tudo vai ficar errado. Então, eles acabam se exacerbando assim, dentro de uma situação horrorosa. Nessa pandemia agora, por exemplo, eu tenho pacientes que estão há 1 ano e 3 meses sem sair de casa para o quintal. Não é a rua. Sair de casa sem ir ao quintal, sem receber ninguém da família, colocar uma caixa com uma corda amarrada para receber as encomendas e as correspondências do portão, entendeu? Tudo é entregue naquela caixa, puxado para dentro de casa. Tomam sol na janela, em cima dentro de casa, com medo de adoecer por falta do sol também, porque vivem em pânico de adoecer dentro de casa e ninguém achar eles dentro de casa. Ou seja, lidam muito mal com a situação, né? Mas você vai ver no âmago da situação, é a autoimportância, né? Eu não posso morrer, é sempre o eu. Eu não posso morrer, eu não posso ficar doente, é eu que tenho que ser atendido nas minhas situações, né? E aí eu acho muito complicado, porque nós somos espírito de terceira ordem, né? Isso vai bater até com o meu capítulo ali, vai me servir mais tarde, em que nós estamos num processo evolutivo, né? Acabamos de despertar no animal, cheio de instintos, cheios de situações primárias, né? E o egoísmo ainda faz parte desse processo evolutivo animal, né? O ser descobrindo que é ele mesmo, né? Isso de forma muito forte, muito firme. E como é que a gente se contrapõe a isso, né? Se contrapõe esse egoísmo. Aí sim a mensagem do Cristo, né? De poder a gente reparar as flores dos campos que, né, nem Salomão, com toda a sua riqueza, seria capaz de se vestir como um delas, né?
os pássaros que não ovam, e por isso lhes falta o que comer. Então, Jesus já dava, há 2000 anos atrás, uma receita para você combater a ansiedade, dizendo assim, olha, você não tem controle de tudo, você não tem controle de nada, porque quem põe ou dispõe da vida não é necessariamente o que está à sua volta, né? Existe uma série de situações que são imponderáveis que você não pode pensar, não pode controlar. Então, você tem que viver com essa confiança e com essa crença nesse poder superior, nesse Deus, de que, através das suas leis, executando também aquilo que é necessário para o seu processo evolutivo, as coisas vão acontecer. Mas o que eu vejo por trás, em suma, o que eu queria falar aqui, em suma, o que eu vejo por trás de todas essas patologias, né, porque isso que você descreveu, na verdade, é uma evolução psiquiátrica de vários temas que se amarram, se finalizam dentro de síndrome perseguitória. Tudo isso é uma hipervalorização do eu, né, do egoísmo, da infância que cada um vive. Então, e a gente só pode combater isso como? E ela fala isso de forma interessante quando ela vai comentar sobre a parte laborial, né, em que ela vai pedir você para fazer o seguinte, vai ver a desgraça do outro, vai ver o quanto o outro sofre mais do que você e tem uma visão diferente da vida, porque não reclama igual você, não acha que o mundo está atrás dele igual você. Então, quando você quebra, sai de dentro desse ovo que você se coloca e começa a enxergar o outro, você começa a se enxergar a si mesmo, começa a se ver também dentro daquele processo. E aí é onde começam os processos comparativos, onde o espírito começa a evoluir. Por isso a necessidade de reencarnação e de sermos um homem social, porque um aprende com o outro. Na medida que temos contato um com o outro, vamos aprendendo como o outro lida com a mesma situação que a gente lida. É só essa passagemzinha. Falei demais. Muito bem. Eu gostaria só de colocar uma pequena observação aqui, quando a gente tem o tema aqui, né, sede de vingança, e aí eu me recordei do livro, né, Libertação, que é psicografia, né, do Chico Xavier, de André Luiz. Então, por mais que a pessoa tenha, no caso, o espírito, né, que estava num processo obsessivo enorme em cima de um outro ente encarnado, e ali todos se uniam, né, para, de alguma forma, espiritualmente, ter uma recompensa, uma vingança. Então, esses processos obsessivos que hoje a gente observa, e que, no fundo, tem essa necessidade de querer vingar, né, de olho por olho, dente por dente, reforçando aquilo que o Fábio falou, né, de um egoísmo, um egocentrismo muito grande. Mas o que eu queria colocar, na verdade, é que as pessoas que vivem, né, esses processos de querer vingança, na verdade, é um desconhecimento do amor, é viver num mundo totalmente sem luz, né, de emoções muito baixas, muito difíceis, e que isso também, vai haver um momento em que essas pessoas têm necessidade de mudança. Então, aí vai vir um momento em que ela vai buscar algo diferente, e é nesse momento que ela vai procurar ajuda e vai se despertar, seja ela já no plano espiritual, seja ela no plano material, é o amor que vai fazer o movimento para que ela venha a se conhecer e a se curar. Então, diante de tudo que a gente está estudando, de todas as patologias, de todas as distonias aí do espírito, não podemos nunca perder a esperança e saber que vai haver um momento em que ela vai ser acolhida, que ela vai despertar, que ela vai sentir alguém que a ama, que vai estar do lado e vai ajudá-la para esse grande desiderato que é do amor, né?
vai haver esse despertar um dia. Então, para a gente não ficar só envolvido, né, em tantas informações que, de uma certa forma, vai nos trazendo assim, uma sensação de, né, de muita doença, de muitos desajustes, né? Sempre existe o amor que vai buscar ajudar e trazer as soluções para que esse espírito, né, como todos nós, vai conseguir sair dessa atmosfera doentia e despertar para o seu processo evolutivo. Era só isso. Mas alguém gostaria de comentar? Senão a gente passa a palavra aí para o Fábio, para a sequência do estudo. Acho que pode passar, Pacheco. Acho que pode dar sequência, Fábio, por favor. Então, vamos lá. Então, do livro Leis Morais, baseado no Livro dos Espíritos, ela então vai pegar o capítulo 5, que é a lei de conservação, ali na questão 702 em diante, que lá no Livro dos Espíritos você vai encontrar instinto de conservação, meio de conservação, prazeres dos bens da terra, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Então, esse é o capítulo do Livro dos Espíritos. Ela seleciona, então, duas perguntas, né? E dessas duas perguntas ela faz 3 subitens. A quinta parte, então, na lei de conservação, ela diz assim, questão 711 do Livro dos Espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Entenda, olha como é que a pergunta de Kardec é interessantíssima. O uso dos bens da terra é um direito? Começa por aí. É um direito usufruir os bens da terra? De todos? Pergunta Kardec. E a resposta também é interessante. Esse direito, então tem o direito, ele existe, é consequência da necessidade de viver. Então existe o direito e ele é consequência da própria necessidade de viver e reencarnar. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Ela seleciona a questão 711 e seleciona a questão 715, que diz assim: como pode conhecer um homem o limite do necessário, né? Desses bens, do direito de usufruir desses bens? A isso que Kardec se refere na questão 715. Como ele pode conhecer o limite do necessário? E a resposta dos imortais também é interessante. Aquele que é ponderado e conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Né? Eu parei aqui para comentar isso, porque nós estamos vivendo um momento que a questão 715 foi mais do que observada pela humanidade. Tem uma frase do dono do Banco Santander antes de morrer que resume muito isso aí. E ele diz assim: vou morrer faltando-me algo que é de graça, que é ar. Né? Ou seja, essa questão, né, do que me é necessário, né? Aquilo o que é necessário. Acho que nessa pandemia a gente começou a ver o que é realmente necessário para a gente viver, né? O que é que o consumo foi lá embaixo, né? As lojas fechadas, a impossibilidade de você ir a festas, de você, de alguma coisa, exercer algum status, alguma coisa, te trouxe uma noção muito firme do que realmente você precisava, né? Eu acho que esse chacoalhar da pandemia para essa questão do que é necessário foi muito, muito importante. E aí ela vai desenrolar essa questão no livro em 3 subtítulos. No 19, o capítulo 19, que é o dinheiro. Né? E ela diz assim, num trechinho, muito resumidamente, de fato, não compra felicidade.
e muitas vezes torna-se responsável por incontáveis desditas, contradizendo o jargão, vamos dizer assim, popular, de que dinheiro não traz felicidade, compra felicidade, né? Então, mostrando que esse jargão é uma falsa ideia do que é felicidade, porque felicidade não é comprável, né? É impossível de você comprar a felicidade, porque é algo que vai de dentro para fora e não de fora para dentro. E aí, ela ainda faz uma referência dizendo que a ausência do dinheiro também traz transtornos, desequilíbrios, misérias, atormenta multidões, né? É um desvario. Mas o dinheiro em si mesmo, continua ela, não tem culpa, não é nem mal, nem bem, não é nem bom e nem mal, né? Não é o dinheiro que é culpado da situação, mas a aplicabilidade que ele vai ser dado, né? E ela fala, sua validade decorre do uso que lhe é destinado. Como ele se adquire o pão, o leite, o medicamento, dignificando o homem pelo trabalho. Sua correta aplicação impõe responsabilidade de discernimento, né? Então, ela vai fazer aqui nessa avaliação do dinheiro como um instrumento que, quando bem usado, dignifica o ser humano, né? Dá a ele uma condição, né, de busca de melhores condições de vida. Isso tudo vai ter uma razão, que ela comenta lá na frente. Sua validade decorre do uso que lhe é destinado, ela já havia falado. Para consegui-lo, empenha-se os valores da inteligência em esforços exaustivos, por meio dos quais são fomentados a indústria, o comércio, as realizações de alta parte, ciências, a arte e os conhecimentos. Então, assim, o usufruto, o que ela está tentando dizer assim, o direito de usufruir os bens terrenos, né, de ter essa ambição desse usufruto, leva a uma consequência que é o desenvolvimento da inteligência. Você, através do uso da inteligência, dos esforços para a indústria, para o comércio, para a ciência, para artes, para os conhecimentos de uma forma geral, que vão buscando, de alguma forma, esse prazer, vamos resumir o prazer terreno no dinheiro, né, na busca desse dinheiro, acaba tendo uma significação no desenvolvimento da inteligência do ser humano, né? O que é bem próprio para um espírito de terceira ordem, um espírito ainda apegado às coisas materiais, aos vícios. Como é que você faz ele evoluir, né? Como é que você faz ele pensar, né? Como é que você faz ele se desenvolver? E em cima daquilo que ele gosta, aquilo que ele deseja, e é em cima desse desejo que ele vai acabar realizando o esforço necessário para a aquisição disso e desenvolvendo a sua própria inteligência. E ela continua mais à frente, e ela faz um resuminho, ela diz assim, usa-o sem escravizar-te, possua-o sem deixar por ele possuir, domina-o antes que o domine, dirige-o com elevação, a fim de que não sejas mal conduzidos. Mediante sua posse, faz-te pródigo, sem te tomares perdulário. Cuida de não submeter tua vida, teus conceitos, tuas considerações e amizades ao talento do seu condicionamento, do dinheiro, no caso. Previdente, multiplica o benefício de todos, sem a avareza que alucina, ou a ambição que transvaria. De como te servires do dinheiro, construirá o céu e a alegria ou o inferno, de 1000 tormentos para ti mesmo, né? Então, ela vem aí falar dessa questão do dinheiro de uma forma muito interessante, né? Colocando essa função, né? Que ele não é nem bem, nem bom, nem mal, mas o seu desejo, o esforço que se realiza para sua aquisição acaba desenvolvendo inteligência.
E ainda continuando na aplicabilidade, né, ela vai para o capítulo 20, que é o desperdício. E aí ela vai falar assim: há muito desperdício no mundo, fomentando larga faixa de miséria entre os homens. O que abunda em tua mesa, falta em muitos lares. O excesso nas tuas mãos é escassez em inúmeras famílias. O que te sobra e atiras fora, produz ausência em outros lugares. O desrespeito é um fator expressivo de ruína na comunidade. O homem, desejando fugir das realidades transcendentes da vida, afoga-se na fantasia, engendrando-os na indústria da inutilidade, abarrotando-se com os acúmulos, padecendo sob o peso constrictor da irresponsabilidade em que sucumbe por fim. A vida é simples nas suas exigências, quase excetas. Muitos cristãos distraídos, porém, ataviam-se e complicam-se os deveres, sobrecarregam-se do dispensável e desperdiçam valores, tempo, oportunidade edificante para o próprio burilamento. Então, aqui ela vai comentar do desperdício material, e isso é real, né? Ou seja, a gente sempre fala assim: nossa, mas se eu tivesse dinheiro, eu ia ajudar isso, ia fazer aquilo, ia fazer aquilo lá. Nossa, se você escova o dente e fecha a torneira, você sabe quantos litros d'água você está economizando? Se você diminui o banho em 5 minutos, se você, em vez de lavar o carro 3 vezes por semana, lavar, né, uma vez por mês, faz ideia do benefício que você pode estar fazendo à comunidade, a você mesmo. Aqueles casacos que não servem mais, né, aquelas roupas que encurtam, né, porque, na verdade, ocorre um processo interessante com a idade, as roupas vão diminuindo. É interessante isso, eu não sei o que acontece, acho que é o desgaste. E o corpo vai expandindo. Eu acho que o espírito vai crescendo e o corpo tem que acompanhar, né? O problema é que, às vezes, o corpo vai muito mais rápido que o espírito fica fininho e o corpo imenso. Aquelas roupas apertadas que ficam no guarda-roupa, porque o nosso 7º pecado da gula ainda continua bem, bem evidente. Então, podiam estar servindo a alguém, né? Aquela roupa de frio mais usada que você não quer mais usar, e por aí vai. E aí ela vai comentar de um outro tipo de desperdício, que não é mais desperdício material. Muito interessante, ó, que ela vai falar aqui. Desperdiçam palavras, desperdiçam tempo, desperdiçam medicamentos, desperdiçam trajes e agasalhos, moedas, desperdiçam saúde, desperdiçam a inteligência. Não se recupera mal barato oportunidade. Né? Ou seja, ela vai comentando sobre todas essas ocasiões em que tudo isso a gente vai acumulando e vai desperdiçando de alguma forma. Né? Reparte tua fartura com a escassez do teu próximo, diz ela ainda. Divide os teus recursos, tuas conquistas, e vê-los-á multiplicados em 1000 mãos que se erguerão louvando e abençoando as tuas generosas mãos. Né? Passarás pelo mundo, queiras ou não. Os teus feitos ficarão aguardando o teu retorno. Como semeares, assim recolherás. O que desperdiçares hoje, faltar-te-á amanhã. Não duvides. Ser pródigo, sem ser pedulário. Generoso, sem ser desperdiçador. E o que conseguires será crédito ou débito na contabilidade da tua vida perene. Né? E aí, ela vai tratar, então, no 21, que é a última, que é a questão de tudo isso, né? A questão de todo esse mal lidar com os bens materiais, né, do desperdício, que é a presença do egoísmo. No fundo das desgraças humanas, o egoísmo sempre aparece como causa essencial, diz ela. Né? Examino em alguns nuances. Então, em alguns nuances você vê a questão do egoísmo. Então, ela vai dizer ali: o mentiroso acredita que se exime a responsabilidade do cometimento, que oculta e não raro avança no rumo da infâmia e da calúnia, logo a oportunidade que lhe faça propícia. O egoísmo é-lhe nefando e inspirador. O perseguidor crê-se amparado, o egoísmo sustenta-o.
O sensualista perverte o próximo, desrespeitando. O egoísmo absorvente emula a desar contínuo. O avaro amealha sem sofreguidão. O ismo faz força. O assaltante de qualquer denominação, o egoísmo domina o feroz. O misântropo, aquele que detesta a própria humanidade, arroga-se direitos na infelicidade. O egoísmo concita a lamentável situação. O vício de qualquer tipo exercendo dominação sobre o homem, também ali a gente vai ver o egoísmo presente, né? Então, no final ela diz assim: conhecimento da vida espiritual constitui o antídoto eficaz a tão violento quão generalizado, né, mal, o egoísmo. Descarta-te de excessos e, disposto a vencê-los, distribui o que te seja também necessário. E aí talvez venha aí o grande papel da doutrina espírita, que é vencer o materialismo, né? Então, assim, a doutrina espírita por si só, quando bem compreendida, no sentido de que prova ao indivíduo de que a vida continua, de que a vida continua no pós-morte, de que nós somos capazes de fazer um processo evolutivo reencarnatório, é o grande instrumento para poder minar todas essas situações do ego, né? do egoísmo. Por quê? Porque nada que façamos, né? Nada que façamos fica escondido, nada que façamos é para sempre, né? Por quê? Porque temos em torno de nós, né, a existência da alma em outras reencarnações, a existência de nós, não podemos fugir de nós mesmos, né? Então, eu acho que o conhecimento da vida espiritual, né, é esse grande instrumento que vai minando todos esses argumentos do egoísmo. Porque aquele que acredita que a vida é passageira e que só existe isso aqui, ele vai querer usufruir tudo ao máximo até o último centil, porque sabe, é tudo ou nada, porque é uma vez só e acabou. Mas aquele que tem essa noção de que a vida persiste, a vida continua, ele tem que refletir sobre tudo isso. Então, assim, em resumo, acho que tinha mais um trechinho, não, é isso aqui mesmo, né? É basicamente isso. Ela diz aqui, ó, no final: ore e dilata os valores da iluminação espiritual, clarificando mentes e corações no propósito excedente de vencer em definitivo esse verdugo que tem sido a matriz de todos os males que pesam na economia moral, social e espiritual da humanidade, que é o egoísmo. E um grande argumento, né, para esse vencimento é a imortalidade da alma, é a sua continuidade, né? Então, assim, em resumo, é isso aí, né? É isso que eu acho que ela veio trazer para nós aí. E fico aberto aí ao comentário de vocês. Aproveitando aí um pouco para fazer uma ilustração sobre essa primeira parte da Joana, né? Steve Jobs, que foi um dos grandes empresários americanos e fundador da Apple, morreu em outubro de 2011 em luta com câncer desde 2004. Então, ele ficou aí quase 7 anos lutando contra um câncer de pâncreas. E deixou uma fortuna de mais ou menos 7 bilhões de dólares, né? E antes dele falecer, ele fez uma reflexão que ficou conhecida aí por muitos, né? Em que ele disse que ele teria dinheiro suficiente para comprar qualquer especialista, mas ele não tinha dinheiro para comprar a vida. Então, ele veio a perceber que você ter um relógio de $300 ou de $3.000, eles tinham a mesma função, que é virar as horas. Você ter um carro de $150 mil ou $1 milhão, ele te levaria no mesmo lugar, independente do carro. E que na vida a gente vai aprender que esses valores materiais,
eles nos trazem alguns prazeres, mas são momentâneos, não são prazeres definitivos. E que nós devíamos ensinar aos nossos filhos a ser antes de ter, para que eles possam, quando crescer, entender os valores das coisas e não colocar preço nas coisas, né? E que a gente busque entender que isso daqui, essa vida, é muito passageira e muito rápida. E se nós conseguirmos cativar alguém para estar ao nosso lado durante toda essa vida, ou quando nós estivermos daqui partimos, nós estaremos felizes, porque nós devemos cultivar, sim, a amizade, o amor, o respeito, e ter aqueles que gostam de nós, próximo de nós. Então, essa foi a mensagem de Steve Jobson aí no final da vida, na luta contra o câncer. Bom, pessoal, muito bom estudo. Agradeço, Fábio, Pacheco, a Cintia Meditação, né? E esse último tópico do egoísmo veio de encontro lá, o que você colocou no estudo do Pacheco, né, Fábio? É uma das causas dos sofrimentos lá que o Pacheco elencou para gente. Lembrando da Cintia também colocou a questão da culpa, né, e do egoísmo, as duas causas para os sofrimentos que ele trouxe, e aí uma trazendo, porque apesar do Fábio ter colocado que a consciência da vida espiritual auxilia o combate, né, uma das funções do espiritismo seria combater o materialismo, né, Fábio? Mas não podemos esquecer que a Aima trouxe de extrema importância, que é o desenvolvimento do amor, e ela traz isso em vários capítulos de outros livros, a questão de sair de si mesmo, de trabalhar, né, em favor da comunidade, em favor do próximo, que através desse trabalho, nós nos conhecemos e conseguimos desenvolver esse amor aí que a Aima está falando, né, Aima? Então, eu gostei muito, fui fazendo os links, vocês foram falando, eu fui fazendo os links, é muito bom estudo, obrigado. O Marquinhos, só reforçando aí, o orgulho e o egoísmo andam de mãos dadas, né? Sempre são os dois algozes aí que nós temos que combater. Sim. Eu lembrei, Fábio, que eu e o Marquinhos tivemos, acho que tem 2 anos, que nós fomos em Uberaba, visitar a casinha do Chico, sabe? Agora é um museu, né? Gente, mas lição de necessário é o quartinho dele. É o necessário, né? A caminha de solteiro, aquela colchinha forradinha, esticadinha, o sapatinho em cima do travesseiro, os livrinhos, a casinha, assim, muito bonitinha, muito charmosa, mas muito simples, sabe? Então, aquilo é uma lição, assim, do necessário, porque ele não retinha nada, né? Nem roupas em excesso, tinha uma prateleira lá que tinha a peruca dele, tinha um par de óculos, a dentadura, assim, poucas coisas, sabe? Pessoais mesmo. Então, para mim foi uma lição, tá na casinha do Chico lá em Uberaba. Mas olha, repara uma coisa interessante que Joana coloca, que essa ambição em si pelos bens materiais não é o problema. Tá? Ela faz parte da evolução do espírito de terceira ordem, é por aí mesmo, não é outra forma. Se você não conseguisse, tá, através do seu trabalho, trabalhar mais para conquistar mais conforto, alguma outra coisa de diferente, seu estímulo provavelmente para isso seria muito baixo, vamos assim colocar. Talvez um ou outro indivíduo o fizesse por conta do amor ao trabalho, da dignificação, mas a maioria não, a maioria se esforça mais, pesquisa mais na busca do recurso do dinheiro. E isso é salutar em si, porque isso faz o indivíduo crescer a sua inteligência. Nós temos que abrir essa asa da inteligência e ela tem que vir na frente, por quê? Porque é através dela que nós vamos enxergar o que é necessário realmente lá na frente, né? Então, assim, o problema em si não é nem o desejo, né? Mas ficar escravo disso, né? Ou seja, no fundo, o que a gente precisa é muito pouco, é muito pouco.
muito A frase principal que ela colocou, que eu gostei muito dessa questão do dinheiro, é assim, que o dinheiro é meio e não meta. E às vezes a gente tem o dinheiro como meta de vida, né? Então, essa frase curta dela eu gostei muito. E ele é meio de crescimento, como você disse, de inteligência, né? E de desenvolvermos nossos potenciais, certo? E não meta de vida. Eu tenho um amigo, esses dias eu estava... Desculpe, uma. Eu tenho um amigo que, às vezes... É rapidinho. Eu acho, assim, que a grande, talvez, né, aquilo que a gente deve observar é que nós somos apenas os administradores. Nós temos aqui o acesso, né, a aquisições intelectuais, temos acesso a bens materiais, mas, como vocês falaram, eles são apenas o meio. Então, a gente não pode se apegar àquilo que não é duradouro, que não nos pertence de verdade. Nós estamos aqui usufruindo de tudo isso. E nesse usufruto, que a gente seja generoso, que a gente possa compartilhar aquilo que temos com aqueles que ainda não conseguiram obter. Então, todos os recursos são lícitos, né? Os bens são lícitos, porém, a forma com que nós vamos utilizar deles é que é a grande diferença. Então, precisamos, sim, desejar, construir, fazer o progresso, fazer a movimentação, né? Porque isso é algo inerente ao nosso processo, no nosso atual estágio, mas que não seja, né, o que vocês falaram, que não seja o fim, mas seja apenas o meio. E que a gente possa efetivamente olhar para tudo isso e não ter aquele apego assim, não ter o apego, fazer daquilo algo que possa nos trazer conforto, bem-estar, mas principalmente dividir, né? Olhar para todos e ver aquela riqueza, aquele meio que está comigo neste momento, como que eu posso fazê-lo, multiplicá-lo para trazer o bem à comunidade onde eu estou inserido. Então, talvez esse olhar, né, para o todo, esse partilhar, compartilhar, que eu acho que é bem interessante ser observado. Mais alguém? Tem mais algum comentário? Era isso mesmo. O Fábio está sem áudio. Não, era isso mesmo, Ilma. A questão é a aplicabilidade, né? Não é ele em si, o dinheiro em si, mas a aplicação que ele vai ter em benefício seu e benefício do próximo, né? E eu acho que quando a gente aprender a fazer isso numa escala de humanidade, isso aqui vai virar um paraíso, né? Atrás da Cíntia ali vai ser as nossas praças públicas, assim, aquela coisa linda, maravilhosa, assim, e todo mundo respeitando, deixando aquilo limpo, né? Por que nós não temos direito ainda de ter um lugar desse, assim, público e que não esteja cercado, e policiado e com câmera? É porque a gente não respeita, não tem ainda a dimensão, né? Do que é ignorância mesmo. A gente acha que é um bem finito, a gente fica vendo a água ali cair e acha que aquilo nunca vai parar, né? Não é assim. A gente tem que saber do nosso compromisso para com o outro, para com a sociedade, para com o planeta, né? Tudo isso aí é recurso, não é só dinheiro, não. Tudo isso é recurso, é bem que é dado na sua mão para administrar, e você também vai se cobrar um dia disso aí. As novas gerações terão que herdar alguma coisa melhor. É isso. Eu acho que tanto a parábola dos talentos como a lei do progresso é cabível nesse caso, né? E assim, é como gerir os recursos, né? Então é inevitável que com o advento da tecnologia a gente esteja sempre galgando aí, sempre estamos nos habilitando a ter mais coisas, né? Mais conforto, mas que a gente também não atrela a felicidade a isso, né? Então, seja um item de 30, de 300, de 3 mil,
eu não posso atrelar a minha felicidade à posse desse item, né? Então, é nisso que a gente também deve pensar, né? Aonde que eu estou ancorando minha felicidade? É isso. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Ou nós podemos já ir para o encerramento? Vamos então para a nossa prece final. Quem que vai fazer a nossa prece hoje? O Fábio vai fazer para nós. Isso. Marquinhos pediu aqui. Vamos então elevar o nosso pensamento ao alto, ao Criador, a Jesus, nosso mestre, o exemplo maior de nossas vidas, que chegou aqui numa manjedoura, teve o mínimo necessário a lhe vestir o corpo e os pés, a usar o trabalho dignificante na conquista do próprio alimento, e assim ele fazia por onde passava. Nos miremos nesse exemplo maior do Cristo para entendermos que tudo que temos aqui é passageiro. Somos apenas administradores temporários de toda essa beleza, essa maravilha que Deus nos permite usufruir desse planeta, que possamos ter a responsabilidade para com Ele, para com o próximo, repartindo aquilo que nos sobra, com certeza, a mesa, ao guarda-roupa, né? E quando não tivermos nada, não possamos repartir a nossa paciência, o ouvido de ouvir, de escutar, de dar um afago, uma palavra carinhosa com aquele que nos busca e nos procura. Que nesse estudo, agradecemos a essa irmã Joana de Ângeles, que tão generosamente divide seus conhecimentos para conosco. O nosso sincero agradecimento, a nossa gratidão por esse instante e por esse momento. E que todos possam ter uma ótima semana, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Tchau, gente. Boa semana a todos. Ótima semana a todos. Uma semana. Deus, ótima semana. Boa semana.